Olá! Vamos ao nosso estudo de imagem da aula de desenvolvimento da face, onde nós vamos estudar o desenvolvimento do palato secundário, a palatogênese, e para isso nós precisamos acessar a página da disciplina de histologia bucodental. Essa é então a página da disciplina de histologia bucodental, histobuco.paginas.ufsc.br, e aqui no menu esquerdo nós vamos encontrar, por tópicos, o acervo de imagens a serem estudadas. Começando então pela palatogênese. Clicando aqui, nós vamos abrir as nossas imagens de estudo. Abrindo então a imagem, nós vamos verificar que se trata de uma imagem de corte frontal da cabeça de um embrião de rato em desenvolvimento que foi corado pela hematoxilina e eosina. E como o desenvolvimento embrionário dos ratos é muito semelhante aos humanos, nós podemos então utilizar esses cortes histológicos e buscar essa comparação com o desenvolvimento do humano. Então, neste corte histológico da cabeça do embrião de um rato, num corte frontal, a primeira estrutura que é facilmente identificável é a língua. Ela é uma estrutura muito saliente, está posicionada numa forma elevada nessa região de cavidade, e também ao lado dela identificamos uma segunda estrutura, essas duas estruturas com um formato circunferencial, que são a cartilagem de Meckel, tanto do lado esquerdo do embrião quanto do lado direito. Lembrando que a cartilagem de Meckel é um bastão num formato de ferradura que vai vir desde a região posterior deste embrião até a região anterior, ocupando o espaço onde vai se formar a mandíbula. Como o corte é um corte frontal, ele vai passar numa secção transversal a esta cartilagem de Meckel, motivo pelo qual a gente visualiza então como uma estrutura circunferencial. Além dessas duas estruturas, para poder estudar o desenvolvimento do palato secundário, nós precisamos identificar aonde estão localizados os processos palatinos laterais, que são os processos relacionados com a formação deste palato secundário. Nesta imagem histológica, a gente consegue observar que o processo palatino lateral ele está posicionado de uma forma vertical ao lado da língua, prendendo esta língua, por isso ela está numa posição mais elevada. Então aqui nós conseguimos observar o processo palatino lateral do lado esquerdo do embrião e o processo palatino lateral do lado direito desse embrião. Por essa característica de posicionamento verticalizado ao lado da língua, sem haver ainda a fusão destes dois processos, portanto, comunicação da cavidade bucal com a cavidade nasal, nós estamos visualizando um embrião que se encontra na 7ª semana de vida intrauterina. Numa próxima imagem, nós também somos mais salientes. Na próxima imagem, observamos também a estrutura da língua como algo saliente, ao lado dela as estruturas circunferenciais da cartilagem de Meckel, nesse corte transversal, e já conseguimos identificar aonde estão os processos palatinos laterais, do lado esquerdo do embrião e do lado direito. E agora notamos que estes processos palatinos laterais alcançaram uma disposição horizontal e estão se deslocando para a região mediana deste embrião, quase que se tocando nessa região mediana, onde vai ser a linha média do palato secundário. Por este motivo, por essa posição horizontal, liberou então a língua para que ela possa repousar no assoalho da cavidade oral. Então a gente já começa a observar que essa língua adquiriu um posicionamento mais baixo. E este posicionamento do processo palatino lateral, estando horizontalizado em direção à linha média, mas ainda sem fusão, faz com que ainda exista a comunicação da cavidade bucal com a cavidade nasal. Ou seja, nós estamos diante de uma 8ª semana de vida intrauterina. Numa próxima imagem, o que nós conseguimos observar de diferente com a imagem anterior é que já existe uma aproximação maior desses processos palatinos laterais, existindo já um toque entre os dois epitélios
destes processos palatinos laterais. Embora exista esse toque e pareça que já exista uma fusão, ela ainda não aconteceu. Ainda existe a comunicação entre a cavidade nasal com a cavidade bucal, motivo pelo qual nós ainda estamos observando uma 8ª semana de vida intrauterina. Na próxima imagem, nós visualizamos novamente a língua como uma estrutura saliente, a cartilagem de Meckel do lado esquerdo e do lado direito do embrião, e os processos palatinos laterais neste posicionamento horizontal. E quando olhamos com maior cuidado esta região central, em maior aumento, nós observamos que existe já uma interdigitação entre esses dois processos palatinos laterais, que significa já uma adesão epitelial. Essa adesão epitelial já configura uma entrada na 9ª semana de vida intrauterina. Portanto, essa imagem histológica, ela corresponde ao início de uma 9ª semana de vida intrauterina, aonde nós temos o processo palatino lateral, os dois horizontalizados, com o início de fusão pela adesão epitelial. Já na imagem seguinte, também correspondente à 9ª semana de vida intrauterina, porém agora num estágio um pouquinho mais avançado, nós conseguimos observar que estes processos palatinos laterais, além de horizontalizados, eles estão fusionados. Nós conseguimos observar que o epitélio, ele agora reveste a cavidade nasal, a cavidade bucal, sem haver traços de epitélio no local onde aconteceu a fusão destes processos palatinos laterais. E nessa região ocorre um acúmulo de células ectomesenquimais formando o centro de ossificação do palato secundário. E a partir desse centro de ossificação, a presença das trabéculas ósseas já formando, então, o início dessa ossificação do palato secundário. Esse centro de ossificação, ele vai ser persistente após o nascimento da criança, após o nascimento do bebê, aonde na ráfia mediana nós vamos ter ali o centro de ossificação acompanhando o crescimento dessa maxila da criança. Então, essa imagem histológica, ela já corresponde a uma 9ª semana de vida intrauterina mais avançada, aonde nós temos o processo palatino lateral horizontalizado, havendo já separação da cavidade nasal com a cavidade bucal.